Nos últimos dois vídeos, nós vimos que nós somos incapazes de cumprir a lei de Deus. Então, por causa disso, nós podemos levantar uma pergunta que é muito cabível nesse momento, que é: então, se nós não podemos cumprir a lei de Deus, qual é o propósito da lei? E essa é justamente a pergunta 15 do Catecismo Nova Cidade, que diz: já que ninguém consegue guardar a lei, qual é o seu propósito? E como resposta, ele nos dá: que conheçamos a vontade e a natureza santa de Deus e a natureza pecaminosa e desobediente de nossos corações, e assim nossa necessidade de um Salvador. A lei também nos ensina e exorta a viver uma vida digna de nosso Salvador. Como nós vimos, não é porque nós somos incapazes de cumprir a lei que ela não tem utilidade. Muito pelo contrário, como nós acabamos de ver, ela tem muita importância e utilidade na vida do cristão, na nossa vida. De maneira geral, nós podemos separar pelo menos 4 propósitos da lei. Ou seja, que conheçamos quem é Deus, como é que Ele é, ou seja, através da revelação da lei, através de vermos o que a lei exige de nós, nós podemos conhecer o caráter de Deus. Além disso, a lei também é útil para nos mostrar quem nós somos diante de Deus, porque ela nos mostra que, porque quebramos ela, porque não a cumprimos perfeitamente, nós pecamos, pois o pecado é toda desobediência contra a lei de Deus. E por sermos pecadores, nós somos então pessoas indignas de estarmos na presença de Deus. O que nos leva ao terceiro propósito da lei, que é nos mostrar a necessidade que temos de um Salvador, porque por nós mesmos somos incapazes de nos salvar e, portanto, merecemos a condenação justa pelos nossos pecados. E por fim, o último propósito da lei que o Catecismo Nova Cidade vai destacar é que a lei é útil para nos ensinar como viver de maneira que agrade a Deus e de uma maneira bem-aventurada. De fato, a lei é tão importante que sem ela não tem evangelho. Nós não temos como pregar o evangelho sem falar antes o que é a lei de Deus, o que ela exige e como nós estamos diante dela. E é justamente isso que o Charles Simeon vai dizer a respeito da lei, que nós, ao pregarmos o Evangelho, devemos pregar antes de tudo a lei, devemos anunciar qual é a lei de Deus e anunciar também que nós, todos os humanos, todos os seres humanos, pecamos porque desobedecemos essa lei e por isso estamos condenados. Precisamos então das boas novas do Evangelho. Observem que antes de falar das boas novas, da notícia de que há um Salvador, é preciso dizer para as pessoas que elas estão precisando de um Salvador, que elas estão condenadas, porque elas pecaram e elas merecem essa condenação. Sem a lei, o Evangelho não faz sentido. A lei faz com que os nossos pecados transpareçam, com que eles apareçam de maneira mais nítida. É como quando nós colocamos algo que está sujo diante da luz. Quando a luz bate naquilo que está sujo, nós conseguimos ver de maneira mais nítida o contraste entre o que é claro e puro, como é a luz, e aquilo que está sujo e manchado. É dessa forma também que a lei, por ser perfeita e santa, quando está diante de nós, nos mostra, em contraste com ela, como nós somos podres e manchados pelo pecado e como nós merecemos a condenação por causa disso, pois não podemos estar diante de um Deus santo. Um exemplo das Escrituras, de maneira prática, que mostra como a lei de Deus nos faz transparecer o nosso pecado e nos revela que somos pecadores, é a história do jovem rico. O jovem rico chega diante de Deus, chega diante de Jesus, que é Deus, e diz assim: bom mestre, como é que eu posso ter a salvação? Como é que eu posso ter a vida eterna? E Jesus, ao olhar para ele, vai e diz: você tem que obedecer os mandamentos. E ele cita alguns dos mandamentos. E o rapaz, o jovem rico, vai lá e diz então: tudo isso eu já tenho cumprido. Aí Jesus olha para ele e diz: então não te resta mais nada a não ser vender tudo que tens e me seguir. E aí a gente olha para aquela passagem, inclusive algumas pessoas deturpam a interpretação dela, porque dizem, o que Jesus está dizendo então é que para sermos salvos nós devemos ser pobres, devemos vender tudo que temos, não podemos ter nada. Mas não é isso que Jesus está querendo mostrar ali.
O que Jesus está mostrando nessa passagem é que, ao contrário do que o jovem rico achava, ele não estava cumprindo a lei, ele era incapaz de fazer isso assim como nós somos. E na verdade, ele já estava quebrando o primeiro dos mandamentos, que é não ter outros deuses além do nosso Senhor, do Deus único e perfeito. O jovem rico tinha colocado as riquezas como seu Deus. Ele priorizou as riquezas antes de Deus. Tanto que, ao escutar a resposta de Jesus, ele não disse: "Ah, meu mestre, então tá bom, venderei tudo que eu tenho e te seguirei." Não, o que ele fez foi ir embora triste. Ou seja, ele priorizou as riquezas antes da salvação em Cristo Jesus, antes de Deus. Além de nos mostrar dessa forma a questão de como nós estamos diante de Deus por causa da lei, ou seja, como nós estamos diante da própria lei, a lei também vai servir de propósito, como já foi dito, para nos mostrar quem é o Senhor. Porque ao dizermos o que gostamos e o que não gostamos, nós revelamos um pouco sobre nós mesmos, não é verdade? Da mesma forma, quando Deus diz em sua lei o que Ele quer e o que Ele não quer, o que Ele se agrada e o que Ele não se agrada, então Ele diz para nós quem Ele é, porque dessa forma sabemos características a respeito dele. E é por isso também que a moral não é algo subjetivo. Não é algo subjetivo no sentido de dizer que a moral não é algo particular de cada pessoa. Eu não posso ter a minha moral e você a sua, e outra pessoa de outra nação ter a moral dele, ou seja, aquele conjunto de regras que ele diz ser o certo, ao contrário do que ele diz ser o errado. Não, a moral não é subjetiva, porque a moral está de acordo com o caráter de Deus. A moral ela é objetiva porque o nosso Deus é único e é objetivo. E ao dizer o que é certo e errado, ele é aquele padrão perfeito acima de tudo, que define a moral de maneira completa. E é por isso que, quando nós olhamos para Deus, nós reconhecemos o que é correto, o que é moral, porque ele é o padrão objetivo da moralidade que devemos seguir para sermos bons. E ao nos mostrar que nós não somos perfeitos, pois nós quebramos essa moral perfeita de Deus, quebramos a sua lei, a lei tem um outro propósito, que é nos mostrar a necessidade que nós, todos os seres humanos, temos de um Salvador. Porque se somos incapazes de salvar a nós mesmos, precisamos de alguém que nos salve por nós, alguém que cumpra a lei em nosso lugar e que pague pelos nossos pecados. E é aí que a lei tem um dos seus propósitos mais maravilhosos, que é apontar para Jesus Cristo, o único Salvador perfeito, o único que cumpriu a lei perfeitamente e o único que pode salvar ao pecador, a todo aquele que crê nele, a todo aquele que foi eleito desde antes da fundação do mundo. Mas é claro que além de apontar para o Evangelho, para as boas novas de que há um Salvador para aqueles que creem, a lei também tem como propósito nos mostrar como viver de maneira bem-aventurada, viver de uma maneira que agrademos a Deus. Porque quando estamos unidos a Cristo por meio da obra da redenção, nós somos então capacitados a obedecer à lei de maneira limitada, é claro. Por causa da nossa natureza pecaminosa, que ainda não foi completamente destruída e só será destruída na consumação dos tempos, nós ainda temos a luta da carne contra o espírito, dos nossos desejos pecaminosos contra o desejo de agradar a Deus. Dessa forma, ao mesmo tempo que somos incapazes de cumprir a lei perfeitamente, em Cristo somos capazes de buscar cada dia cumprir a lei para agradar a Deus e não para buscarmos salvação. Essa é a maior diferença. A lei não é cumprida por nós, que somos unidos a Cristo, como meio para a salvação, porque nós só estamos unidos a Cristo porque já somos salvos nele. Porém, a lei está para nós, para ser cumprida, porque nós queremos agradar aquele que nos salvou com grande misericórdia e com grande graça. E é justamente por nos mostrar toda essa perfeição dos propósitos da lei que o Catecismo Nova Cidade vai nos chamar a orar desta forma: Doador de toda boa dádiva, tua lei nos revela o que é justo. Embora ela nos condene, por meio dela sabemos quão grande é a tua santidade e como é perfeito teu Filho. Embora não consigamos cumpri-la, que sempre possamos dar graças e louvor por tua lei, regozijando-nos de que temos um Salvador. Amém. Então é isso aí, galera. Essa foi a pergunta 15 do Catecismo Nova Cidade. Nos acompanhe aqui no canal da Fiel, se inscrevendo para não perder a notificação de nenhum dos próximos vídeos sobre esse catecismo, que tem 52 perguntas.
E além disso, compre o seu para que você possa estudá-lo em casa com mais atenção ainda. E também comente aqui embaixo o que você achou desse vídeo, o que você achou dessa resposta do Catecismo Nova Cidade. E se você quiser me acompanhar, se inscreva lá no Evangelho em Questão, onde você encontrará meus vídeos. Por fim, fiquem com os próximos vídeos. E é isso aí, galera. Valeu!